Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial do Fundo de Investimento Imobiliário do setor de lajes corporativas, o BTG Pactual Corporate Office Funds, é o BRCR11. Vamos ver a performance dele no mês de março, né? É o informativo mensal de março, mas tem informações de fevereiro, tem informações de janeiro, a gente vai fazer essa separação aqui. Então fique conosco, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, isso ajuda muita gente que quer desenvolver nosso trabalho no YouTube, tá bom? E eu vou deixar esse relatório inicial na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada e o link do nosso grupo do Telegram, se inscreva lá também e encurta a distância. Vamos lá então, informativo mensal de março, acompanhamento que a gente faz aqui mensal do BRCR11, como eu falei, é um fundo de lajes corporativas, né, que investe aí principalmente em imóveis localizados em grandes centros comerciais. Fundo que tem desde 2012, é administrado e gerido pela BTG Pactual, onde tem uma taxa ali atualmente de 1,35% ao ano sobre o valor de mercado, taxa de administração e taxa de gestão. Já fez 7 emissões de cotas, né, nesse período aí de um pouco mais de 10 anos. 26, quase 27 milhões de cotas emitidas e o código de negociação na Bolsa de Valores BRCR11, prazo indeterminado e para investidores em geral. Alguns indicadores, os principais indicadores aqui, então, os que estão com o número 1 aqui destacado são os indicadores já finalizados em março, o número 2 finalizados em fevereiro e o número 3 corresponde ao rendimento pago na referência do relatório, que é fevereiro, tá? A referência é fevereiro, é informativo de março, mas esse rendimento é referente a fevereiro, já que o fundo ainda não anunciou os proventos de março, por conta que a database dele é o quinto dia útil de cada mês. Então, anunciado em fevereiro foi de 46 centavos. Atualmente o fundo tem 1,4 bilhões em valor de mercado. O valor de mercado aqui por cota 52,78. Está girando em torno de 51,50 aí nesse mês de março. E o valor patrimonial 2,6 bilhões. Então a gente vê aqui o quanto ele está abaixo do valor patrimonial, né? O valor patrimonial dele é quase R$ 100, um fundo na base 100, custando aí R$ 52, então quase 50% descontado. Dividend yield analisado está em 11%, né? Sempre esse aqui é com base no valor de mercado, por isso o dividend yield está bem alto. O prazo médio de vencimento, na verdade aqui é a liquidez média no mercado, quase 1,3 milhões por dia, não é bilhões, é milhões. 1,3 milhão por dia de volume médio negociado na Bolsa de Valores. Atualmente o fundo tem mais de 156 mil cotistas, que acho que teve até uma queda agora para março. Eu não sou um desses cotistas, nunca fui cotista do BRCR11. E se você compartilhe com a gente aí qual a sua situação no fundo, qual o percentual da sua carteira hoje. Vacância financeira atual do fundo 18,3%, a vacância física 24%. Atualmente o fundo tem 15 imóveis. E o detalhe aqui, né, o fundo ele calcula a vacância financeira no potencial de receita que ele tem, né? Eu digo isso porque tem fundos que fazem esse cálculo de ocupação financeira diferente, né? Por exemplo, o XPPR11, se você pegar o relatório lá, está com 0% de vacância financeira, mas a vacância física está em 40%, quase 50%. Porque ele calcula a vacância financeira com base naquilo que está alocado. E esse aqui não, esse aqui calcula com base no potencial de locação. Então por isso que aqui está com 18, provavelmente tem algum valor ali garantido, algum valor garantido contratualmente, né, de alguma rescisão, e o fundo está com uma vacância financeira menor do que a vacância física. Últimas notícias aqui foram até boas, né? O fundo aí locou nova locação em março no Diamond Tower, o contrato de 10 anos do setor, uma empresa do setor do ramo financeiro, mais de 4 mil metros quadrados alugados, e ele destaca que está tendo uma migração, né, das empresas lá da área financeira que antes localizada na Faria Lima, lá para a área da Shukri Zaidan. Então tem uma demanda forte ali, principalmente das empresas financeiras que se concentravam lá na Faria Lima, né? Deve ser por conta da redução de custo também. E outra locação no Diamond Tower, de uma empresa agora do setor de saúde, mais de 2 mil metros quadrados locado, num prazo de 5 anos. Então, 2 locações aí no mesmo imóvel, reduzindo então um pouquinho a vacância atual do fundo, né? E o retorno aos cotistas, o fundo teve aí uma distribuição de 0,6%.
Na verdade, isso aqui é o rendimento e o valor da cota, na verdade, a rentabilidade, né? Então, o fundo não teve uma queda tão brusca dentro do valor da cota e a sua distribuição também ali manteve-se dentro do que já está sendo distribuído com base no valor de mercado maior do que 0,9%, por exemplo, de distribuição se você pega o valor de mercado hoje, quase 1%, né? E o Ibovespa aqui, que não tem relação com o fundo de investimento imobiliário, né, já que é o IFIX que a gente tem que se basear, mas o Ibovespa, que tem uma volatilidade muito maior do que o IFIX, foi negativo em 2,9%. Liquidez média diária da Bolsa do fundo a gente já comentou, 1,3 milhão. E a cotação no mercado secundário encerrou fevereiro, na verdade encerrou março, né, a 52,78, e a distribuição atual está em 11%. Mais para baixo a gente verifica aqui alguns números, está bem pequeno, vou dar uma aumentada aqui, né? Alguns números aqui da performance na B3, o fundo então está com um desconto bem grande aqui de quase 47%, se vale a pena ou não aí é outra questão, né? Mas o fundo está bem descontado em relação ao seu valor patrimonial. E a gente verifica que o giro de cotas também está bem baixo, né? Então quem está com a cota aí não está se desfazendo por conta do prejuízo que possa estar liquidando, né? 1,4% apenas já é o giro de cotas e nos últimos 12 meses em torno de quase 23% das cotas foram negociadas, né? Então o fundo em relação ao seu valor patrimonial está bem descontado, não quer dizer que está valendo a pena, isso aí é uma análise que você tem que fazer se o fundo, né, se encaixa dentro da sua estratégia, tá? Bom, aqui a gente verifica a evolução do valor da cota e o volume médio diário de negociações. A gente já viu ali o volume médio diário de 1,3 milhão. E a gente verifica que a distância, né, que está atualmente, valor patrimonial a valor de mercado, isso já está há bastante tempo, né, mais de 12 meses que o fundo está sendo negociado aí abaixo dos R$ 70 e abaixo dos 60 já desde novembro, né? Então o fundo aí está, né, dificuldade, o preço de mercado do fundo, apesar de todos estão assim, né, com um desconto interessante, mas é a atual situação do mercado que tem colaborado para que os fundos estejam bem descontados aí, bem abaixo, né, do valor, com deságio muito grande em relação ao valor patrimonial. A gente verifica que na evolução dos cotistas, observa-se aqui que teve uma pequena redução aqui no gráfico e também segue a redução dos cotistas de pessoas jurídicas também, que já se observa lá desde 2020. No desempenho financeiro e operacional, o fundo teve um lucro contábil de 3 centavos por cota, né? E aí a gente verifica que as vacâncias do fundo, ainda a maior é no Senesp, quase 28 mil metros quadrados, Torre Almirante também quase 15 mil metros, teve uma redução então no Diamond Tower, e atualmente o fundo teve um lucro aí contábil em fevereiro de 3 centavos por cota, mas o que interessa para a distribuição é o fluxo financeiro operacional, foi de 47 centavos e o fundo distribuiu 1 centavo a menos, 46 centavos na distribuição. Aqui a gente verifica as informações financeiras, que na verdade são informações patrimoniais, só esse finalzinho aqui que são informações efetivamente financeiras, né? Esse final aqui da DRE. Esse aqui são valores, informações contábeis, né? Então a gente verifica que o fundo teve um lucro líquido contábil de 804 mil reais. Então tem despesas e receitas aqui que normalmente tem que ser apropriadas, né, contabilmente, mas que muitas das vezes não passam pelo fluxo financeiro. Então por isso que o fluxo financeiro operacional foi positivo em 12,6 milhões. Aqui também a parte do balanço patrimonial, a gente consegue enxergar o grau de alavancagem do fundo atual, né? A dívida com imóveis, 27%. O fundo tem mais de 1 bi em obrigações de aquisições de imóveis, né? O fundo atualmente tem quase 4 bi em ativos, porém tem uma dívida aí um pouco mais de 1 bi, o que dá um patrimônio líquido de 2,6 bilhões de reais. Essa é a situação patrimonial do fundo. Mais para baixo a gente vê o portfólio então do fundo, né? Nada mudou muito aqui, muito drasticamente, né? A gente já observou ali quais são as maiores vacâncias. Aqui a gente observa também as maiores as áreas brutas, né, locáveis, é o maior do Senesp, onde também tem a maior vacância atual. E aqui também tem os principais inquilinos do fundo, né, grandes empresas aí que são inquilinos também dos imóveis. Portfólio do fundo, a gente verifica os imóveis classe AAA, quase 73% se enquadra dentro dos imóveis classe AAA, que tem um nível
alto aí, né, até de valor agregado, né? Por região, a maioria está em São Paulo, só tem São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então 70% está em São Paulo, o resto no Rio de Janeiro. E o maior setor específico que gera receita para o fundo é o setor financeiro, com 16, quase 17%. E na composição da vacância do ativo, a principal vacância está no Senesp, quando a gente viu mais para cima. Aqui, em relação ao portfólio, o índice de reajuste, a gente verifica que o IPCA é o maior índice de reajuste, né? 70% dos contratos são reajustados pelo IPCA, depois pelo IGPM, uma pequena parcela de IPC-FIP. E dentro da tipicidade dos contratos, característica dos contratos de lajes corporativos, a maioria são contratos típicos, 85%. E dentro do vencimento dos contratos, a maioria, quase 50%, vence só a partir de 2027. E a principal empresa é a Petrobras, com 15,4% da receita que o fundo ofere. Mais para baixo a gente verifica a apresentação geográfica. Então aqui em São Paulo, né? 10 imóveis em São Paulo, mais 5 imóveis no Rio de Janeiro. Aqui tem a linha de tempo de evolução da carteira, não teve alteração em relação ao último relatório. E dentro da estrutura organizacional também não teve alterações em relação ao último relatório. O fundo tem aqui, então, 9 imóveis de propriedade direta e os outros 6 imóveis de propriedade indireta do fundo, né? Então, propriedades diretas e indiretas através de outros fundos imobiliários, como a gente verifica aqui. Mais para baixo, vamos ver se tem mais informações. Não tem, só aqui as informações finais aqui do administrador. Então é isso, BRCR11 sem muitas alterações, mas teve 2 locações aí em março. O fundo segue reduzindo a vacância do fundo, interessante isso aí. A gestão está trabalhando, né? E possível potencial aí de melhora para os próximos meses, né? Já que os fundos, o imóvel que está com a vacância bem grande, o Diamond Tower, está numa localização atualmente favorável ao fundo em relação às principais empresas, principalmente do ramo financeiro, tá? Mas segue aí os fundos muito desvalorizados aí no mercado, com deságio muito grande, né? Cabe você analisar se o fundo cabe dentro da sua estratégia de longo prazo, né? Porque isso aqui para quem quer investir dentro de uma estratégia do BRCR11, tem que ser uma estratégia de longo prazo, já que o fundo está passando por uma situação bem difícil, principalmente em relação à vacância, que ainda está em torno ali de 20%, né? Mas o fundo também tem uma alavancagem bem grande, como a gente verificou aqui, uma despesa financeira bem alta, o que também prejudica, né, o fluxo financeiro operacional do fundo, ok? É isso aí então. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente o percentual da sua carteira se você for cotista do BRCR11. Como eu não sou, não vou compartilhar porque eu não tenho nenhuma cota do BRCR11, ok? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.